Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula expositiva do livro de Esther e hoje é uma aula especial, porque nós vamos entrar na parte em que Esther entra no cenário, a nossa protagonista, e eu quero te convidar a ficar aí até o final, porque essa exposição tá muito especial, é um conteúdo muito especial mesmo, né? Eu tenho amado fazer esse estudo, tem me enriquecido muito, espero que enriqueça a sua vida, conhecimentos históricos do livro de Esther. Se você não acompanhou os outros vídeos, acessa aí o canal, vai lá no primeiro e no segundo vídeo para que você possa estar entendendo, né, a história de Esther no seu contexto histórico, em situações que a Bíblia não detalha, mas a gente tem pesquisado. E eu tenho certeza que você vai amar essa nossa exposição deste livro. Então vai lá, né, para você dar continuidade a essa maravilhosa exposição feita com muito carinho. Essa exposição é para quem já leu o livro de Esther ou quem está acompanhando os versículos, porque eu não tenho como ler a Bíblia toda, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. O nosso objetivo aqui é para você que está lendo e quer entender o que se passou historicamente na época de Esther. Entender bem o livro e tirar alguns ensinamentos desse livro. Então nós vimos na introdução que Esther assumiu, né, o reinado 479 anos antes de Cristo. Foi uma situação muito constrangedora para o rei, que quis ostentar toda a sua riqueza. E o posicionamento de Vasti foi uma posição bem complicada para ele, constrangedora, não só para ele, mas para a rainha, para todos que estavam ali presentes. E agora nós vamos ver no capítulo 2 sobre Esther. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 1 vai dizer: passados estes dias, o rei começou a pensar na rainha Vasti e no contrato que ele tinha assinado a respeito dela. Quando se lê passado este dia, a gente pensa assim, que o rei se arrependeu, né, que ele viu que ele teria cometido um erro. Mas se aprofundando nas pesquisas sobre esse versículo, lá no comecinho, que diz depois destas coisas, não quis dizer depois do banquete, nem depois da festa que o rei ofereceu durante todos aqueles meses, não. Do capítulo 1 até o capítulo 2 se passaram 4 anos. Então quer dizer ali que depois dessas coisas, ou seja, ele tinha o desejo de invadir a Grécia e ganhar a Grécia. E aí, quando ele fez aquela festa, ele fez com a intenção de chamar pessoas para montar uma estratégia de guerra. E dentre aquelas pessoas, a maioria eram militares, em que conhecia as estratégias, né? A gente fazendo algumas pesquisas, a gente viu relatos históricos. E a gente vai ver uma derrota. Ele realmente foi na Grécia e os persas foram derrotados pelo povo da Grécia. Então, depois de Xerxes ter se sentido derrotado, vulnerável, ele começa a se lembrar de Vasti. E ali existe um misto de pensamento no que ele tinha feito e a saudade realmente. Então, os conselheiros, eles pensam em alguma coisa que pudesse ajudar o rei. E aí tiveram a brilhante ideia de fazer um concurso para achar uma mulher que fosse bela, que tivesse a altura da rainha Vasti, uma mulher que lhe preenchesse emocionalmente, uma mulher estável, uma mulher inteligente, porque o rei tinha um harém, ele podia ter a mulher que ele quisesse, mas eles queriam que fosse a mulher. Então, pessoal, como a gente pode ler aqui nos versículos 3 e 4, cada província do império teria um responsável para convocar todas as mulheres para poderem participar do concurso. Detalhe que elas não tinham escolhas, elas não poderiam se recusar, todas elas teriam que ir para participar desse concurso. E elas teriam que ir e ficar sob os cuidados do eunuco do rei chamado Hegai. Esse eunuco, ele estaria responsável por cuidar de todas elas. E nós vamos explicar também um pouquinho o contexto do que significa a palavra eunuco. Lembrando que essas virgens, elas eram convocadas, né, como eu falei anteriormente, elas não tinham opção. Então, assim, não era um conto de fadas, não era uma coisa maravilhosa, apesar de estarem servindo ao rei. Mas elas ficariam ali aguardando o chamamento do rei para satisfazer o prazer sexual. E uma só ia agradar o rei, ou seja, elas não tinham opção de ficar com a família, de dizer não, de se casar, de terem filhos. Uma vez que elas foram convocadas, elas ficariam a serviço do rei e somente uma seria escolhida. E as outras, né, ficariam somente ali servindo de concubinas. Então não foi um conto de fadas.
Não foi algo assim que a gente possa dizer, ó, que maravilha, elas foram servir o rei. Elas eram jovens virgens, começando a vida e teriam que se submeter a todo aquele processo. O comentarista da Bíblia aplicação pessoal, ele vai falar que o rei, ele tinha que chamar as meninas, né, para atender o seu desejo sexual. E ali era um processo muito complicado, e eles batem muito firme em cima disso, duramente, sobre essa cultura medo-persa, por causa desses abusos. Por serem tão cruéis e invasivos, né, no sentido aí da gente poder abrir um parêntese da bondade de Deus. Por falta de conhecimento, muitas mulheres atrelam o comportamento do homem, né, machista às leis bíblicas. E não, isso é dado a culturas pagãs. A mulher sempre foi vista como objeto. E Jesus, ele veio nos dando voz, quebrando todos esses paradigmas. Tanto que a gente vê toda a diferença quando Esther é levantada. E que a gente possa conhecer a Bíblia. E se você tem alguma dúvida sobre como uma mulher é tratada à luz da Bíblia, se você deixou alguma voz entrar no seu coração dizendo que a Bíblia discrimina as mulheres, não. Pelo contrário, a Bíblia é o único livro que dá voz à mulher. Então fica aí esse ensinamento também, né? Então, quem eram os eunucos? Vamos voltar para o nosso estudo. Falando dos eunucos, que são relatados não só no livro de Esther, aqui no livro de Esther são relatados 2 eunucos, Hegai e Regis, e eu acredito que essa é a pronúncia certa, mas é uma variação só do mesmo nome eunuco. Eles eram homens que tratavam diretamente no cuidado com as mulheres, inclusive da própria rainha. Eles eram castrados, eles não tinham nenhum contato com as mulheres, nenhum homem que não fosse castrado poderia ter contato com as mulheres. Por quê? O medo do rei era eles abusarem, engravidarem e as mulheres terem filhos bastardos, né? Então, os homens que serviam do lado das mulheres, eles eram eunucos, homens castrados. Estou trazendo aqui também detalhes do regime do palácio, justamente porque é uma aula expositiva. E aqui a gente está tratando de dados históricos, conhecimentos que às vezes não estão tão detalhados na Bíblia, mas faz parte da cultura da época do livro de Esther. Então eu estou falando claramente aqui para que a gente possa entender e encontrar, né, alguns ensinamentos daquela época dentro desse livro. Esther, ela também está muito atrelada na época do livro de Neemias e de Esdras, como nós vimos no segundo vídeo. Então, a mesma realidade parecida com Esther, eunucos, a realidade cruel dos medos persas também se passou naquela época, tá bom? No capítulo 2, no versículo 10, Esther fez conforme Mordecai tinha lhe orientado, que não dissesse nada a ninguém a respeito da sua origem, dos seus parentes, porque aqui o povo judeu ainda se sentia muito vulnerável, eles tinham medo de revelar, visto que eles tinham marcas ainda do exílio, né? Então Mardoqueu falou para Esther, olha Esther, não fala nada não, aguarda mais um pouquinho. Então Esther seguiu para aquele tratamento de beleza, né? E ela foi para o harém. Esther estava passando ali e o que ia acontecer com ela? Ela ia para um tratamento de beleza das moças que durariam 1 ano, né? Como a gente falou. E durante 6 meses elas passariam por tratamento de perfumes, de produtos de beleza, de mirra, de óleo. Cada tratamento seria específico para cada moça. E ali estariam, depois desse 1 ano desse tratamento, qual seria o procedimento? As mulheres iriam encontrar com o rei no dia à tarde, voltavam do harém no outro dia e iriam para as áreas da concubina. No outro dia seguinte pela manhã, né? E elas só poderiam encontrar o rei novamente quando o rei a chamasse pelo nome. Alguns autores vão dizer que Esther, ela e as outras mulheres estavam numa realidade muito entediante, porque elas não podiam constituir famílias, elas não tinham que ficar o tempo todo no harém à disposição do rei. E olha o que aconteceu. Esther, ela um dia foi chamada, né, aos aposentos do rei, antes do anoitecer, e pela manhã ela foi liberada. Então, nos versículos 17 e 18 vai dizer, no versículo 17 especificamente, que o rei gostou dela mais do que todas elas, e a simpatia e admiração dela encantou o rei. E ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti.
E aí ele deu banquete, convidou os oficiais, os servidores e decretou que aquele dia fosse um feriado inteiro, distribuiu presente que só o rei poderia dar. Essa foi a festa para Esther. Então chegamos ao momento em que Esther realmente entra em cena, que ela assume aquele lugar real de rainha, coloca a coroa sobre sua cabeça e ali começa uma grande história de Deus com seu povo, né? Esther era favorecida pelo rei, mas nós entendemos que ela foi favorecida porque Deus já estava com favor sobre ela. Porque todas as meninas que estavam naquele harém tiveram o mesmo tratamento, passaram o mesmo banho, um ano se embelezando, todas elas tiveram o mesmo tratamento. Mas a gente percebe que Esther foi escolhida porque ela estava debaixo de um propósito. E a Bíblia é muito clara em dizer que Esther estava sob o favor do rei, ou seja, o favor de Deus. Não cita Deus ali, mas claramente se vê Deus no cenário. Nos deparamos com uma mulher totalmente diferente, uma mulher especial, uma mulher que, claro, né, lembrando que a narrativa foi feita por um judeu, então o texto todo é favorável aos judeus. Mas não tem como a gente não perceber Deus ali em todo o cenário. A gente vai ver que em todo momento se refere a Esther, uma menina totalmente diferenciada, uma presença especial, uma mulher, apesar de jovem, imatura pela idade, mas uma mulher que aonde passava agradava as pessoas, uma menina realmente considerada uma menina especial. Então, como a sabedoria e graça dessa menina estava sobre ela, as pessoas tinham prazer de ficar com ela, né? Eu acredito que as pessoas falam, eu gosto dessa menina, ela é uma menina agradável, gosto de estar perto dela. Alguma coisa tinha que Esther atraía as pessoas. E sabe, querida, nesse texto, né, eu deixo aqui até uma palavra, que quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, quando nós temos uma palavra sobre nós, a gente pode estar no mesmo cenário com diversas pessoas, mas o favor de Deus é sobre nós. E a gente vive o que Paulo disse em Romanos, né, 12, agradável e perfeita vontade de Deus. E quantas de nós estamos num cenário que só temos uma palavra, uma promessa, estamos insatisfeitas com o trabalho, com algumas coisas ao nosso redor, mas nós não estamos muitas vezes entendendo o que está acontecendo. Esther não estava entendendo nada, ela foi para o concurso, ela teve que participar, chamaram ela para participar, mas ali Deus começa a mostrar o caminho, né? Num ambiente tão hostil, como era o ambiente medo-persa, cujas culturas tão hostis, que a gente podia ver nitidamente que Deus não estava naquele cenário. E às vezes nós estamos também assim, em ambientes que a gente vê claramente que Deus não está no cenário, numa cultura que não nos pertence, mas a gente tem que ter a convicção que o favor e graça do Senhor está sobre nós. Independente do lugar onde a gente estiver, ali o favor de Deus está sobre mim, está sobre você. Se você se colocar diante de Deus, disposto a cumprir os propósitos de Deus, Deus vai abrir o caminho para que você passe. O Senhor vai te mostrar o caminho que você deve seguir. E ali Ele vai te mostrar para qual propósito você está ali. Amém, queridas? Suíndo vai dizer no livro assim, Esther, uma mulher de sensibilidade e coragem. Ele diz no livro, quer você veja ou não, Deus está trabalhando na sua vida neste momento. Deus se especializa em mudar o cotidiano, transformar algo que tenha significado. Deus não atua apenas nos momentos especiais, mas atua na nossa vida rotineira. Ele está envolvido tanto em eventos do dia a dia como nos eventos milagrosos. Amém? E aí, estão gostando? Coloca aí nos comentários coisas que vocês queriam saber, se vocês têm algumas outras curiosidades que a gente vai pesquisar aqui juntas, estamos aprendendo juntas, né, sobre o rei Assuero, sobre a Esther, sobre Vasti. E aí vamos dar sequência ao nosso estudo, né? No pátio é planejado um assassinato do rei. E agora nós vamos falar sobre a interferência de Mardoqueu e sobre a interferência de Amã. Esse relato de planejar o assassinato do rei está lá no versículo 19 a 23, arquitetado pelos guardas do rei. Não se sabe bem claramente por que eles, né, tinham a pretensão de matar o rei.
não se fala, a gente não sabe. Só que eles intentaram matar o rei. Mas quem estava ali? Mardoqueu, que já servia ao rei. E ali ele ouve falar daquele plano de tentarem matar o rei. E aí, mais uma vez, a gente abre um parênteses aqui, que a gente vê que Mardoqueu está no lugar certo, na hora certa, sem entender, né, que isso lá na frente iria beneficiá-lo. E a gente pode atentar, porque a gente vê que os planos de Deus são perfeitos. Às vezes acontece coisa na nossa vida que a gente não tem noção e lá na frente se encaixa o quebra-cabeça dos propósitos que Deus tem para cada uma de nós. Então, por conta disso, Mardoqueu avisa Esté que estão tramando matar o rei. Ao invés do rei ser morto, ele acaba mandando matar os seus oficiais. E agora nós vamos entrar no capítulo 3, porque nós finalizamos o capítulo 2, né, contando toda a trajetória de como Esté chegou no palácio, como ela foi escolhida, como ela se tornou rainha. E no capítulo 3, nós vamos discorrer um pouco dessa trama entre Mardoqueu e Amã. O capítulo 3 vai começar falando sobre Amã e quem era Amã. Interessante que essa exposição está muito legal, porque a gente buscou informações históricas e fomos fazendo algumas observações e relatos históricos. E cada dia esses relatos eles deixam a trama de Esther mais divina. Amã era descendente dos inimigos dos judeus, os amalequitas. Eles eram nômades cruéis, atacavam o povo judeu na sua jornada, desde a época de Moisés. E eu vou pontuar aqui uma passagem bíblica só para você entender quem foi os amalequitas. Só para a gente entender por que Amã tinha tanta sede por Mardoqueu e tanta sede por exterminar o povo judeu. 1 Samuel capítulo 15, e nesse capítulo de 1 Samuel 15, que já é conhecido por muitos de nós, que Samuel vai até Saul, dá um recado de Deus para ele, fala: olha, Saul, você precisa destruir a cidade de Amaleque, destruir todos os amalequitas. O Senhor te deu uma ordem devido à crueldade dos amalequitas contra o povo judeu desde a época do deserto. O Senhor está ordenando que você vá lá e destrua toda aquela cidade, pessoas, animais, tudo que possuía aquela cidade seja destruída, porque o povo amalequita era um povo cruel desde a época de Moisés. Quando o povo saiu pelo deserto, eles sofreram muitos ataques por esse povo. Então já havia uma hostilidade. E essa guerra do povo amalequita com o povo de Israel é desde sempre. Então, era disso que Deus estava falando quando ele pediu Samuel para ir até Saul e dizer que tinha que destruir todo aquele povo. E nós sabemos do final da história, né? Que Saul foi lá, chegando lá, viu a cidade de Amaleque e ele não destruiu tudo. Ele poupou todos os animais. Porque Saul, quando ele viu aqueles animais, ele chegou lá, viu os animais bonitos, eram lindos, formosos. Ele achou os animais propícios para o sacrifício ao Senhor. Como naquela época fazia um sacrifício, ele achou que estaria fazendo uma coisa boa. Vou poupar os animais aqui, vou sacrificar o Senhor vai gostar. E ele não destruiu, e não destruiu também o rei Agag. A Bíblia falou que ele perdoou aquele rei perverso. E tudo isso pela cabeça dele. Saul resolveu que não ia matar, que não ia fazer nada daquilo que Deus tinha pedido. E aí também está um outro parênteses pra gente, que nem tudo que a gente acha que é certo é da vontade de Deus. Se Deus nos deu a ordem, né, nós temos que obedecer. Então ele fez o que parecia bem aos olhos dele. E muitas de nós fazemos coisas que parecem aos nossos olhos. Chegando lá, Samuel falou: olha, eu ouço barulhos. Que barulho é esse? E aí Saul relata que poupou os animais. E perdoou o rei dos amalequitas. E que os animais eram para sacrifício do Senhor. E aí, gente, a gente ouve a célebre frase que a gente já conhece, o versículo que está lá em 1 Samuel 15, 22. Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel repreendeu a Saul e falou para ele que Deus o tinha rejeitado por não ter obedecido. Então eu pensei um pouco aqui para que você possa entender e saber a genealogia e que contexto que estava inserido Amã. E por Saul ter poupado o rei dos amalequitas, eles ficaram sobre a terra.
e a sua descendência, a descendência dos Amaleques, ficaram sobre a terra e com essa hostilidade contra o povo judeu. Então, uma das descendências dos Amalequitas era justamente Amã. Então, aqui também nós temos uma breve meditação, né? Que Deus, ele sabe o que faz. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer, a gente não sabe a proporção da desobediência, às vezes a gente se acha mais inteligente do que Deus, ao invés da gente entregar o controle nas mãos do Senhor, deixar que todas as coisas ele tome o controle, não. Porque se Saul não tivesse poupado o rei dos Amalequitas, não teria Amalequitas. Então Deus, ele sabia o quanto aquele povo era mau, por isso ele pediu Saul para exterminar. E a consequência, o povo judeu, eles sofreram muitos e muitos anos por conta dessa desobediência de Saul. Então aí está em uma breve meditação para que a gente entenda que a melhor forma é obedecer. Então, quando Amã se deu conta, através dos oficiais, que Mardoqueu não se curvava perante ele, porque ele era um judeu, Amã não só quis exterminar Mardoqueu, mas como todo o povo, em toda a extensão do império de Xerxes, que ele não queria que ninguém tivesse vivo. E eu acredito que ele deve ter lembrado, né, da história de Saul, do Antigo Testamento, porque antigamente se relatava todos os acontecimentos, todos sabiam de tudo que acontecia, dos feitos de Deus, dos milagres da época de Moisés. E ali, lembrando daquele episódio que um judeu poderia ter acabado com os amalequitas, eu acho que ele, de repente, também ali vendo naquela posição que ele poderia exterminar o povo ali no reinado de Xerxes, ele também quis se colocar nessa situação. E uma situação muito complicada para o povo judeu, mais uma vez, vulnerável. Então Deus teria que entrar mais uma vez no cenário em função do seu povo. Porque ali estava um antissemita, um Hitler daquela época. Amã era um homem extremamente perigoso. E o desfecho dessa história nós vamos ver na próxima exposição. E importante você saber, nesse capítulo, a exposição do capítulo 3, para que você entenda quem foi esse homem na história do livro de Esther. Amã, um homem extremamente perigoso, o qual nas próximas aulas a gente vai falar bastante dele e por que Deus teve que se levantar mais uma vez em função do seu povo. A gente vê o amor de Deus, né? Porque quando a gente vê que alguém queria exterminar o seu povo, mais uma vez Deus se levanta. Então estamos chegando no propósito real para o qual a rainha Esther foi levantada, para salvar o seu povo de um genocídio. E se você participou do congresso, né, das nossas reuniões, você sabe qual é o versículo-chave para a salvação do povo de Israel. Bota aqui nos comentários qual é o versículo. E toda essa trama de Esther nós vamos dar continuidade na próxima aula. Tchau, tchau.